Você sabe a diferença entre um peregrino e um forasteiro? A Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Mas você já parou para pensar como eu conquisto a mente de Cristo? Como eu tenho a mente de Cristo? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam. A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para fazermos o encerramento do quarto trimestre de 2017. E também vamos encerrar o ano letivo de 2017. Tá? Hoje vai ser a última aula do trimestre, vai ser a última aula do ano. E por isso eu quero desejar a todos vocês um feliz 2018. Eu quero agradecer profundamente do meu coração, cada vez que você sentou, cada vez que você ouviu, cada vez que você baixou a minha aula, cada vez que você acessou, cada vez que você orou por mim, cada vez que você discordou também de mim. Eu quero desejar a você meu muito obrigado, tá? Obrigado mesmo por você ter feito deste canal uma bênção para a tua vida. Muito obrigado por você estar nos acompanhando, orando por nós, dialogando conosco. De alguma forma você tem contribuído para a minha vida e para o meu ministério. Eu não tenho palavras para te agradecer. O mais importante que eu faço pela tua vida é orar por você. Não é o pelo menos, é o tudo que eu posso fazer por você é orar. Continue orando por mim. Meu desejo é que em 2018 nós estejamos juntos aqui. Juntamente, que nós possamos crescer ainda mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho certeza que esse trimestre, que esse ano foi um ano de enriquecimento. Foi um ano onde Deus te elevou a níveis mais altos, aonde você teve a tua fé amadurecida, aonde você alicerçou ainda mais a tua crença no Altíssimo, e que 2018 essa crença possa ser fortificada, que o Espírito Santo continue te agasalhando nesse ano de 2018 e que você continue sendo uma bênção para a tua casa, para a tua família, na onde você vive, para a tua igreja, aonde que você, seja onde você está, no Brasil ou fora do Brasil, que você continua sendo essa bênção que você tem sido nesses últimos anos ou na sua caminhada cristã, e que 2018, que você fazendo aquilo que a Bíblia propõe para nós fazermos, eu tenho certeza que a mão de Deus estará contigo, que as bênçãos do Senhor irá te acompanhar. Então o meu sincero agradecimento, meus sinceros votos, meu e de toda a minha casa, a minha esposa e dos meus 2 filhos, é que nós sejamos ainda mais abençoados no ano de 2018. E agora nós vamos encerrar esse trimestre com a aula de número 14. E a aula 14 diz assim: vivendo com a mente de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 12 ao verso 16. Antes de nós fazermos a introdução aqui, eu quero mandar um alô especial para os irmãos de Sorocaba, no interior de São Paulo. Estive recentemente lá na Vila Barão e no Jardim Tatiane, e eles me receberam assim maravilhosamente. Eles me receberam como se eu estivesse na minha própria igreja, como se eu estivesse na minha própria casa. Então que Deus continue abençoando os irmãos de Sorocaba, especialmente os irmãos da Vila Barão e do Jardim Tatiane. Baruch Hashem, que o Eterno continue realmente abençoando a vida de vocês. Então hoje nós vamos encerrar esse trimestre com um tema maravilhoso. Semana passada estudamos sobre a glorificação. E estudarmos a glorificação nos traz esperança. Esperança do quê? De podermos herdar um lugar juntamente com o Eterno. Então a glorificação é a teologia que nos traz esperança, que nós vamos herdar uma vida eterna com Ele.
Mas enquanto nós não herdamos ainda, enquanto isso não se cumpre de forma literal, de forma pessoal, habitarmos juntamente com o Eterno eternamente, nós precisamos ter uma consciência de que nós estamos aqui nessa terra como peregrinos e forasteiros. E você sabe o que é um peregrino e um forasteiro? A diferença entre um peregrino e um forasteiro. O que é ser forasteiro? O que é ser peregrino? É isso que nós vamos trabalhar um pouquinho nesta aula. Peregrino é aquele que não tem uma estadia fixa. O peregrino é aquele que está de passagem, é aquele que está em movimento, é aquele que está numa dinâmica. E ele tem a certeza de uma coisa, que aonde ele está não é dele. Ele está em busca daquilo que é dele. Então o peregrino é alguém que é um passageiro, é aquele que está de passagem. E neste lugar aonde ele está, ele tem a consciência que não é dele, porque o dele está em outro lugar. E aonde ele está, meramente, é um caminho que ele tem que passar para alcançar aquilo definitivamente. E o que é o forasteiro? O forasteiro é aquela pessoa que tem na sua mente de que aonde ele está, presta atenção, é estranho. Ou seja, aonde ele está lhe traz estranheza. Ele fica assim incomodado, é estranho ao seu padrão e ao seu estilo de vida. Então olha que interessante, o peregrino é o passageiro, é aquele que está de passagem para a sua terra definitiva. O forasteiro é aquele que está em um lugar, mas ele se sente estranho àquele lugar. Por quê? Porque ele tem um estilo próprio de vida, ele tem uma maneira própria de pensar. Ele pensa de uma maneira própria, e essa maneira que ele pensa está em desacordo com aonde ele está. Por isso que eu e você precisamos ser peregrinos e forasteiros. Peregrinos, nós estamos aqui de passagem, porque o nosso destino é a eternidade. E por que forasteiro? Porque nós não temos mais a nossa própria mente, agora nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo neste mundo é uma mente estranha. Eu me sinto estranho neste lugar, porque o meu padrão, o meu estilo divino não é igual ao estilo deste mundo, ao príncipe deste mundo. Então eu me sinto um forasteiro, eu me sinto um peixe fora da água. Então por isso que eu e você precisamos ser peregrinos e forasteiros. O tópico primeiro diz assim: peregrinos nessa terra. Ponto 1, peregrinos na terra. O que é peregrino? Eu já expliquei. Peregrino é aquele que está de passagem, que caminha para aquilo que é dele. E o maior exemplo de um peregrino é a vida de Abraão, é a vida de Abraão. Abraão sai da sua terra e ele vai peregrinar, ele vai passar em alguns lugares que são simplesmente passageiros, porque o destino dele era Canaã. O destino dele era a terra que Deus tinha prometido para ele. Então perceba que a peregrinação, você não pode ter lugar fixo. Você não pode ter lugar, uma estadia própria. Você não pode, no ato da peregrinação, fixar lugar. Porque presta atenção, quando um peregrino, ele fixa lugar numa terra que não é o seu objetivo, ele deixa de viver aquele objetivo. Se Abraão tivesse parado em Padã Arã, se Abraão tivesse parado no Egito, ele não viveria Canaã, ele não viveria, ele não experimentaria aquilo que Deus tinha falado para ele. Então, queridos, eu e você não podemos fixar neste mundo, porque se o nosso coração estivermos nesse mundo, nós não vamos desfrutar a eternidade, nós não vamos gozar daquilo que Deus tem prometido para mim e para você. Um outro dado muito interessante neste ponto é que o nosso autor cita um texto de Paulo. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 14, Paulo nos orienta que não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Para quê? Para agradarmos
aquele que nos alistou para a guerra. Então eu não posso me embaraçar, porque se eu embaraço, eu desagrado. Mas se eu não me embaraço, eu agrado aquele que me alistou para a guerra. Então perceba que Paulo vai além, Paulo vai nos orientar que eu não posso me embaraçar. É como pegar um papel higiênico, desculpe a expressão, tá? Um rolo de papel, vamos dizer assim, e você se enrolar com ele. Você vai perder a sua mobilidade, você vai deixar de ser móvel. Você vai ficar imóvel, parado, estagnado. Ou seja, quando você se embaraça, quando você se mistura com as coisas deste mundo, você deixa de lutar pela causa, e a causa do mestre. E a minha pergunta é, será que o trabalho, o estudo, o dinheiro, são coisas que nos embaraçam? Vamos tomar muito cuidado com isso, tá? É claro que o trabalho, o estudo, o dinheiro é bênção, mas existem certos trabalhos que embaraçam as pessoas. Existem certos tipos de estudo que embaraçam as pessoas. O dinheiro, se ele não for bem trabalhado, embaraçam as vidas das pessoas. Então perceba que o trabalho em si não é o embaraçador. Perceba que o estudo, o dinheiro não é o embaraçador. É o valor que você dá a essas coisas. Se o trabalho estiver acima de Deus, ele é um embaraçador. Se o estudo estiver acima de Deus, ele é um embaraçador. Se o dinheiro estiver acima, ele é um embaraçador. Então perceba que não são essas coisas que nos embaraçam, mas o valor que eu dou a essas coisas, a força que eu emprego nelas, que vai dizer se eu estou me embaraçando com as coisas ou não me embaraçando com as coisas. Tá? Então, ponto 2, cidadãos celestes. É tão interessante, olha só, a Bíblia diz que eu e você somos cidadãos do céu, mas eu nunca estive no céu. Olha que interessante isso, eu nunca estive no céu. Olha, preste atenção no que eu vou dizer. Faz de conta que um homem e uma mulher, um brasileiro nato, ele vai para os Estados Unidos e ele tem um filho naquele solo. Nasceu uma criança nos Estados Unidos de mãe e pai brasileiros. Presta atenção. Ele nasceu nos Estados Unidos. Presta atenção no que eu vou dizer. Ele é brasileiro? Sim. Tá? Eu não vou entrar em doutrina aqui, mas ele é um brasileiro. Tá? Pelo SUS sanguíneo, ou seja, o sangue do pai dele, porque essa é a nossa legislação brasileira, tá? Pelo sangue ele é um brasileiro. Mas ele é um americano? Ele é um americano. Por quê? Porque ele nasceu no solo americano, ele nasceu naquele lugar, então ele é um americano, tá? Pelo solo. Mas olha que interessante, esse menino, tá? Se ele for registrado numa repartição do consulado brasileiro, presta atenção, brasileiro, lá nos Estados Unidos, ele vai ser um brasileiro nato logo quando ele nasceu, mesmo sem ele vir ao Brasil. Então preste atenção, ele nasceu lá nos Estados Unidos, de mãe e pai brasileiro, ok? Por ele ter nascido no solo americano, ele é um americano, tá? Mas se o pai e a mãe dele registrar ele numa repartição, esse é um dos casos, se ele é uma das possibilidades, se ele for registrado numa repartição brasileira, representando do Brasil lá, ele vai ser um brasileiro nato. Fábio, se ele nunca vier no Brasil, não tem problema, ele é um brasileiro. Sabe o que isso me ensina, querido? Eu nunca estive no céu, mas Deus mandou representantes aqui na terra. E a igreja é a representante do céu, porque foi ele que fundou a sua repartição. E a partir do momento que nós ingressamos na igreja, nós fomos
batizados, nós fomos cadastrados no livro da vida. E presta atenção no que eu vou dizer: quando Ele me aceita, Ele me fez cidadão do céu, sem nunca estar lá. Eu não preciso estar lá para ser. Mas você percebe, sem estar lá, Ele mandou representantes aqui nessa terra. Ele fez um consolado do céu aqui nessa terra. E implantou o seu reino aqui. Então por isso que eu e você somos cidadãos dos céus. Então nós somos moradores daquele lugar. É por isso que eu preciso ter na mente que eu sou um peregrino. Eu não pertenço a este lugar. Eu estou indo para a minha pátria. É por isso que eu não posso me embaraçar com as coisas dessa vida. Você nunca esteve lá, mas você foi registrado na embaixada aqui. Você foi aceito aqui. E um documento lá na eternidade foi escrito o seu nome. Então por isso que eu e você não pertencemos a este mundo. Pertencemos à eternidade. Mas é muito triste. Tem muitos cristãos que têm a nomenclatura de cristãos, mas vive neste mundo. Vive embaraçado com as coisas desta vida. Isso é triste. Isso é lamentável. Não amam. Pegam coisas deste mundo, padrões deste mundo, para viver a sua vida, para conquistar as coisas. Padrões que não são bíblicos, padrões que são antiéticos, padrões que são diabólicos, pegam para si e começam a ter essa vida longe das Sagradas Escrituras e deixam de viver a verdade do Evangelho. O tópico de número 2 diz assim: vivendo em esperança com a mente de Cristo. O tópico 2 diz assim: vivendo, saiu fora aqui, vivendo em esperança com a mente de Cristo. Como que você obtém a mente de Cristo? Como que a mente de Cristo passa a fazer parte da sua vida? Eu vi um irmão esses dias pregando e profetizando que a igreja teria a mente de Cristo. Isso me trouxe muita preocupação, porque isso é uma mentira. Preste atenção, não é nenhuma palavra profética que nós teremos a mente de Cristo. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós só teremos a mente de Cristo quando nós nos envolvermos com a sua santa e bendita palavra. O que traz a mente de Cristo em nós é quando nós observamos as Sagradas Escrituras. E não existe nenhum meio mirabolante, nenhum meio místico, nenhum meio sobrenatural, transcendente, que vai trazer a mente de Cristo para a tua mente, meu irmão. Você só vai ter a mente de Cristo se você ler as ideias dele. E como que você obtém a mente de Cristo? Mente fala de ideia, fala de ideologia, fala de raciocínio. E como que eu vou raciocinar como ele? Como que eu vou pensar como ele? Aonde ele deixou isso registrado para eu ter acesso à sua mente, ao seu pensamento, à sua forma de pensar, à sua forma de agir? É nas Sagradas Escrituras. As Escrituras é o meio correto e único, onde eu conheço a mente, aquilo que ele pensa, aquilo que ele tem vontade, aquilo que ele não quer fazer, aquilo que ele quer fazer. Eu só consigo ter a mente dele quando eu leio as Sagradas Escrituras, e nenhum outro meio é capaz, é honesto, é justo para obtermos a sua mente se não formos através da sua palavra, porque a palavra de Deus é a expressão que ele deixou para nós dentro da humanidade, para que nós pudéssemos entender parcialmente a sua forma de pensar. Então, para você obter a mente de Cristo, pensar como ele pensa, agir como ele pensa, para que você possa entender o mundo na perspectiva divina, você precisa abraçar as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é a única forma capaz e eficaz, onde você obtém, onde você começa a pensar como ele pensa, onde você começa a agir como ele age, onde você começa a ter reflexo como ele tem reflexo, você começa a parecer com ele, a partir do momento que você abraça as Escrituras. Então preste atenção, não existe
forma de obter a mente de Cristo se não for através das Escrituras. Não é um ato místico que vai trazer a mente de Cristo para você. Não, mas o irmão profetizou que eu vou ter a mente de Cristo. Mentira. Mas nesta semana você terá a mente de Cristo. Mentira. Se você não ler Bíblia Sagrada, se você não mergulhar nas Sagradas Escrituras, você nunca terá a mente de Cristo. Não basta uma profecia, não basta algo místico. O anjo do céu não vai descer na sua casa e vai colocar a mente dele dentro de você. Para você saber como que o Eterno pensa, leia as Sagradas Escrituras. É assim que nós vamos obter a mente de Cristo. Aí tem o ponto 1. O ponto 1 diz assim: passando pelas provações com a mente de Cristo. Eu só vou passar, olha só, pelas provações com a mente de Cristo, se eu entender a mente dele, se eu entender como que ele pensa. Para ele, o que é uma provação? A provação para ele não é um martírio, a provação para ele não é um meio de punição simplesmente, mas a provação na mente do Eterno, é claro que isso é muito simples o que eu vou dizer, é o meio que ele usa para aproximar você e dele. Então olha só, se eu não tenho essa perspectiva, é muito simples essa perspectiva, mais profunda ao mesmo tempo, ela é o veículo, ela é o meio, ela é o viés, ela é o caminho que aproxima você dele. Então se eu não tenho essa perspectiva divina, eu vou começar a reclamar da vida, eu vou amaldiçoar, eu vou xingar o presidente, eu vou xingar o meu pastor, eu vou xingar o professor da escola bíblica dominical, eu vou xingar todos. Por quê? Porque eu não tenho essa perspectiva, eu não tenho essa mentalidade. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro verbo, saber. Eu tenho a consciência, eu tenho o conhecimento pleno de que não são qualquer coisas, ou coisas ponteadas e marcadas, mas são todas as coisas, são qualquer circunstâncias, cooperam, ajudam para o bem. Não é de qualquer pessoa, é daqueles que amam a Deus. Então se você começar a pensar na perspectiva divina, você vai entender que este momento que você está passando é para a glorificação do nome dele. Ou seja, ele tem um propósito a ser executado. E isso que você está passando é um dos caminhos para ele fazer aquilo que ele quer fazer na tua vida. Olha o que diz o ponto 2. Ponto 2 diz assim: um olhar para além das circunstâncias. Eu amo pregar sobre isso. Embora isso é uma escola, mas eu amo ensinar isso, eu amo pregar isso. Querido, preste atenção. O que você está passando e o que você está vendo nessas circunstâncias da vida não reflete o que está atrás deste momento. Talvez você teve um ano péssimo. Na sua perspectiva, talvez você teve um ano que você nunca mais quer ter este ano. Mas só olha o que Paulo diz, que a vontade de Deus, ainda que na minha perspectiva ela é boa, ela é ruim, ela é péssima, mas Paulo diz que ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, esse caminho que ele trilhou para você, essa circunstância que aconteceu na tua vida, é para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Então você não deve olhar o momento, você tem que olhar além do momento. É além do momento que Deus quer te levar, que Deus quer nos levar. Então não importa o que você passou neste ano, o que importa é que é além disso, é o depois disso. Então por isso que você deve olhar na perspectiva divina. Você deve ter a mente de Cristo, pensar como ele pensa, porque Cristo, presta atenção, a mente divina não é uma mente do aqui e do agora, mas é uma mente do escato, é do além. Ou seja, ele simplesmente, esse momento é o caminho, é o viés para ele cumprir o propósito dele. Eu quero concluir a minha aula de hoje dizendo o seguinte: somos peregrinos sim, somos forasteiros sim, mas com a mente de Cristo viveremos aqui como se lá estivéssemos uma eternidade. Ou seja, o meu estilo de vida aqui nessa terra não pode ser do mundo. Eu sou peregrino, eu sou forasteiro aqui nessa terra,
mas eu vou viver aqui como se eu estivesse lá. O mundo não vai me atingir. Eu vivo no mundo, mas não pertenço a este mundo. A minha cidade é a eternidade. Que o Eterno continue te abençoando, a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios. Feliz 2018 e até o ano que vem, querendo Deus.